pessoal, então mais um Arte Floral no ar. Com tantas solicitações aí, depois das últimas gravações, a gente vai apresentar, como a gente acabou apresentando algumas dicas do Dia das Mães, a gente vai apresentar algumas dicas também do Dia dos Namorados. O pessoal aí da internet solicitando, muito bacana, recebi vários e-mails, muitos elogios e agradeço pela participação de vocês. E hoje, então, vamos para uma das datas mais românticas, né, do ano aí, bastante dinheiro que entra na floricultura, bastante pessoas apaixonadas aí, uma data muito especial para nós que temos floricultura. Então hoje eu vou montar um arranjo nessa linda caixa. Então a gente vai trabalhar hoje com essa caixa da Caixcia, uma caixa super bonita, aveludada, com um acabamento em napa, tecido. A Caixcia aí que está patrocinando hoje o programa, achamos muito bacana entrar em contato com a gente, e uma empresa de Sapiranga. Vale a pena olhar as novidades que eles têm para o Dia dos Namorados. Então pessoal, todo o material que estamos usando aqui vai estar descrito abaixo do vídeo. Aqui para iniciar o nosso arranjo eu vou botar o papel, tá? Para que a gente, quando a gente for usar a esponja floral, não tenha contato a parte que fica úmida da esponja com o papel, com a caixa, tá? Então é super tranquilo, é só pegar o papel, preencher, encher aqui, ó, e forrar bem a nossa caixa, tá? Porque quando a gente for colocar esponja floral, nesse caso, mesmo com o plástico, acaba passando umidade. Então aqui vou colocar em cima do nosso papel e não vai ter contato direto com a caixa para não deixar ela úmida. Então aqui vou forrar com seda para dar um acabamento legal na nossa composição. E temos que deixar bem aparente a tampa, porque como é um coração, fica bacana o formato da caixa já aparecendo com o formato de coração. Então aqui forrei com papel seda, e aqui, para vocês verem, a esponja está acima do papel seda, até que nem eu falei antes, para não ter contato direto com a caixa e não deixar ela úmida. Então eu vou começar a montar o arranjo para vocês. Aqui vou usar o forme, então eu vou dar um formato diferente nele, para deixar mais atraente ainda a nossa caixa. Ó, estou cortando. E se vocês observarem, eu estou usando a parte de trás do forme para fora, para a gente criar um desenho bacana na nossa composição. Vou fazer um coração, tá? Com esse forme para ficar bem legal. E agora a gente vai trabalhar para fazer nossa cobertura de base com o eucalipto. Então aqui vou fechar bem, vou colocar para sumir o nosso celofane, porque na realidade ele tem que ficar escondido e não aparecer. E vou usando o eucalipto aqui de uma forma uniforme, alguns altos, outros baixos, e também vou dar continuidade na nossa cobertura de base aqui com a murta. Vou usar aqui a murta para criar um interesse maior na nossa cobertura de base. Então aqui um arranjo com uma cobertura de base com duas folhagens. A murta e o eucalipto tem duas tonalidades de verde diferentes, e isso causa um interesse bacana, porque são duas texturas, e como eu falei nos outros programas, causa um interesse maior na composição. Então pessoal, aqui eu estou usando um galho seco para criar volume na minha composição, um galho que eu achei aí na natureza. Então
Tem muitas coisas bacanas que você tem aí do lado da sua casa que você pode usar, no seu jardim também. Então esse aqui eu fui buscar aqui na natureza e vou usar aqui na minha composição. Olha só, estou criando fugas no meu arranjo. Aqui mais um pedaço. E agora vou começar a usar as flores. Aqui as rosas. Rosas importadas, colombianas. E vou colocar na minha composição. Aqui eu dei a minha altura. Vou usar uma altura mais baixa, mas também posso colocar um reforço de altura aqui para deixar o meu arranjo mais elegante. Olha só, aqui deu o reforço da altura e vou usar uma rosa mais abaixo. Essa aqui não seria o ponto focal. O ponto focal eu vou trabalhar com a gerbera, que é uma flor mais arredondada. Então aqui vai causar mais tranquilidade na minha composição. Aqui eu estou usando a gerbera então mais abaixo. Como o ponto focal do arranjo. Então aqui o meu ponto focal é onde eu concentrei as flores redondas, para dar uma tranquilidade no meu arranjo. Como eu estou com altos e baixos aqui, eu dei o reforço da minha altura, aqui eu tenho algumas fugas que eu criei, o ponto focal vai deslizar os meus olhos a parte mais tranquila do arranjo. E, na realidade, a parte mais forte na tonalidade de cores, que no caso, a concentração de gérberas aqui. Como eu dei uma fuga aqui no meu arranjo com a rosa, eu também vou dar um equilíbrio aqui atrás para o meu arranjo não ter a sensação de que ele vai cair para frente. Então aqui estou dando na composição esses dois equilíbrios dentro do meu arranjo. E aqui para finalizar, vou colocar o meu complemento, que é a gipsofila. A gipsofila, como eu estou falando, é um complemento e não uma flor principal. Eu vou usar ela só para deixar mais delicado ainda o meu arranjo. Então aqui vou concentrando alguns massinhos de gipsofila, ó, e vou colocar na minha composição. Como falei, a gipsofila ela é somente um complemento e não uma flor principal. Tem que ter muito cuidado com isso para não poluir o arranjo. Então o arranjo ele é de rosas e gérberas e não de gipsofila. Então isso é uma dica muito importante que eu vejo muito por aí nos arranjos, é a poluição de gipsofila, de outros complementos dentro de uma composição. Então aqui estou finalizando com a minha gipsofila e vou colocar o meu adereço agora na nossa composição. Então aqui, pessoal, vou complementar com uma tela para chamar mais atenção, para dar um toque de carinho a mais no nosso trabalho. Vou complementar com essa tela que é tão bonita, uma tela brilhosa, né? E vai chamar mais atenção o nosso arranjo. E aqui para complementar, que é a nossa parte principal, que é o bichinho de pelúcia, né? Que não pode faltar nessa data aí que é tão importante, que é o Dia dos Namorados. E para finalizar a nossa composição, eu ainda vou acrescentar aqui uma plaquinha Amo Você. Que nessa data realmente a gente tem que expressar muito amor mesmo. Então aqui Amo Você, Love aqui atrás, que vai ser uma surpresa quando quem ganhar o nosso arranjo com o bichinho de pelúcia vai estar escrito ali Love. Então, muito amor e muito sucesso nesse Dia dos Namorados aí. E espero por vocês mais uma vez no Arte Floral no Ar. Abraços floridos!